O meu propósito, como está anunciado no programa, é fazer-vos uma apresentação geral do relatório. Devo dizer que o relatório que está disponível online no site do SES e no site do Observatório, que está alojado no mesmo sítio, foi já em dezembro objeto de uma primeira apresentação global, ali assim na Fundação Carlos de Gulbenkian, justamente para suscitar uma audição e um debate público que pudesse designadamente contribuir para a elaboração do capítulo final que, como o Manuel Carvalho da Silva disse, está a ser preparado por nós e ultimado. E depois dessa apresentação geral, nós procuramos que algumas das áreas que o compõem pudessem ser objeto de análise mais detalhada em diferentes circunstâncias. Esta é uma delas, em que certamente vai ser mais sublinhada a questão europeia e, de certa forma, a questão política ou constitucional que está tratada no relatório, assim como iremos ter outros debates, por exemplo, em breve, em abril, no dia 22 de abril, na Universidade do Minho, sobre as questões mais relacionadas com o trabalho e assim prosseguiremos. A finalidade, portanto, da minha apresentação, dado que vamos depois focar nesses temas mais precisos, é, de alguma maneira, reconstituir e dar-vos nota da ideia geral do relatório, que é composto por estes 5 capítulos iniciais que tratam, em termos que já vou apresentar, as diferentes dimensões que nos pareceram que deviam ser sublinhadas para uma interpretação da crise que fosse simultaneamente um contributo para reconstituir a sua complexidade e um contributo para reconstituir aspectos, porventura, mais esquecidos no debate público e, em alguns casos, mais do que esquecidos, aspectos que o debate público, de alguma maneira, tende a desvalorizar e que justamente nós queremos trazer para cima da mesa e queremos trazê-la sublinhando alguns dos aspectos que consideramos cruciais. Vou, por isso, dividir a minha apresentação em 2 partes, uma parte mais de apresentação e uma segunda parte mais ligada à dimensão propositiva, para a qual gostávamos também de chamar, enfim, a vossa perspicácia, a vossa crítica e o vosso contributo. Para isso, eu, de forma que devo dizer pessoal, achei que podia apresentar-vos o relatório através das 9 teses que me parecem cruciais, mas que evidentemente estão sujeitas a disputa quanto a saber se são estas que melhor o representam e se são estas que melhor formulam a ideia nele contida. A primeira tese sobre a qual nós insistimos muito no relatório e com a qual queremos suscitar uma controvérsia consiste em dar o devido sublinhado àquilo que chamamos a sobredeterminação europeia da crise portuguesa. Como bem sabem, há sobre isso interpretações muito diversas. Interpretações que tendem a sublinhar aspectos que seriam isoláveis no contexto nacional português, fossem eles de responsabilidade política, fossem eles de desajustamento do modelo económico. O da irresponsabilidade política é conhecido e tenderia a representar a crise como algo associado a uma simples forma de gerir as finanças públicas. A dimensão de natureza mais nacional e que isolasse as circunstâncias nacionais tem a ver com a famosa tese do viver acima das nossas possibilidades. Nós queremos insistir
no facto de que as dinâmicas internas, e esta é evidentemente uma tese geral que nós gostamos de apresentar como uma tese de economia política, mas neste caso também as dinâmicas internas portuguesas das últimas décadas, das décadas recentes, elas foram determinadas, sobredeterminadas por acontecimentos externos e que nesses acontecimentos externos, obviamente, a questão europeia é central. E, portanto, este regresso à questão europeia e, muito precisamente, o regresso à questão dos fundamentos institucionais, da arquitetura institucional da União Económica e Monetária é, para nós, decisiva. Isto para que fiquemos também habilitados a interpretar o que significa uma economia ter perdido instrumentos internos de política económica, sem que, simultaneamente, instrumentos correspondentes se tenham desenvolvido à escala europeia. É verdade que os problemas são sempre mais latos e o que se passa no quadro institucional europeu da União Económica e Monetária e da Constituição do Euro não está certamente desligado de outras circunstâncias, como, por exemplo, o poder fáctico das convicções que vê nos mercados e na regulação pelo mercado, e até muito especificamente na regulação financeira, a chave para toda a governação. E por isso se acha bem que sejam substituídos mecanismos de soberania e de deliberação democrática, seja qual for a sua escala, por ortodoxias de natureza monetária e de redução da economia à finança. Esse é, com certeza, o contexto, digamos, conceptual e de confronto político que subjaz a estes problemas. Mas é verdade, no nosso entender, que as questões institucionais da integração europeia e da União Económica e Monetária são, desse ponto de vista, cruciais. São cruciais por aquilo que constitui a sua natureza, nos termos em que já referi, e são também cruciais pelas consequências que desencadearam. O facto irrecusável é que a viragem da integração europeia que foi representada por uma União Económica e Monetária assim constituída, com os seus instrumentos de convergência nominal, com os seus instrumentos de regulação monetária e financeira, tal qual foi o mandato do Banco Central Europeu, pela ausência de outros instrumentos de natureza económica e social e política que justamente dessem a essa arena onde as economias europeias se diluíram de forma um pouco inglória, a ausência de tudo isso é também o corolário desses outros mecanismos mais constituídos através de ortodoxias que urge, de alguma forma, também chamar à responsabilidade. Mas, dizia eu, esse quadro institucional gerou consequências que hoje são claras, a primeira das quais foi uma profunda assimetria europeia. Uma profunda assimetria entre os diferentes espaços europeus, uma profunda assimetria entre espaços europeus com diferentes constituições económicas, sociais, fiscais, produtivas. Dessa assimetria europeia resultou, evidentemente, uma fratura muito precisa, a fratura entre centros e periferias, e mostrou, de alguma maneira, qual foi o resultado do processo de convergência para uma moeda única, que não só levou, como aconteceu no caso português, a uma sobreapreciação da moeda nacional na sua fase última
de vigência, como depois a vigência de uma moeda comum forte, levou, evidentemente, a efeitos muito fortes sobre a sua estrutura produtiva, sobre a sua capacidade produtiva e a desarranjos essenciais no quadro da organização material da própria economia. Assim, por exemplo, tudo o que esteve associado a uma lógica de privatizações que acabou não apenas por dar uma predominância desmedida ao sistema bancário e financeiro, como originou a conhecida fratura entre setores protegidos e beneficiados no processo de privatizações, setores protegidos, designados habitualmente de não transacionáveis, versus os outros, quer dizer, aqueles que, de alguma maneira, são também essenciais, quer para a constituição da procura interna, quer, evidentemente, para a posição da economia portuguesa no quadro internacional que a sua balança de transações correntes há de refletir. E daí resultou, como sabemos, não só estas assimetrias, como uma estagnação longa, prolongada, sob cuja duração e natureza nós hoje ainda nos continuamos necessariamente a interrogar. Este é um primeiro ponto que eu gostava de sublinhar, a sobredeterminação europeia da crise e, digamos, o chamar ao debate e ao chamar à interpretação, não digo todos os aspectos que estão presentes na realidade, mas, sobretudo, aqueles que são incontornáveis e que não podem ser obscurecidos em nome de interpretações mais funcionais para efeitos internos ou outros sobre a crise. A segunda tese, permitam-me chamar-lhe assim, tem a ver justamente com o que neste contexto se tornou claro e que se convencionou chamar de financiarização das economias, com o papel a que já me referi para a intermediação bancária. E, felizmente, isto é sabido, este assunto tem sido relevante e chamado a um esclarecimento mais profundo das circunstâncias em que nos encontramos por múltiplos estudos, mas parece-nos, neste relatório, que ele tem que ser exatamente muito sublinhado sob a forma, se quiserem, como estou aqui a fazer, de tese. A financiarização chama-se, ou pode chamar-se, o predomínio da livre circulação de capitais que buscam remuneração através do crédito. Ou seja, nós percebemos aqui que a dimensão bancária e creditícia das economias, com a financiarização, digamos que se desapegou de uma função essencial da organização económica, que é justamente a intermediação entre a poupança e o investimento, para, em vez disso, ficar sujeita ou ficar a representar um papel livre, eu acho que lhe devemos muitas vezes chamar libertino, associado justamente a esse tipo de remunerações, isto é, de captação da riqueza social criada através de uma função deste tipo. Entre nós, o processo de privatização bancária não pode ser desligado de todo o processo de liberalização financeira ocorrido em Portugal. Basta olhar como nós o fazemos, e não vou aqui entrar nesses detalhes, a tudo o que teve a ver com a regulação e com o papel do Banco de Portugal face à banca, ao sistema bancário, e a alteração radical das obrigações e dos preceitos regulatórios que nesse quadro existiam e mudaram. Exatamente em nome do fortalecimento desta esfera financeira e desta disponibilidade para uma circulação livre de capitais em obediência a esse propósito de remuneração a que já aludi. Basta referir, por exemplo, que em 1989 as reservas obrigatórias da banca junto do Banco de Portugal ainda constituíam 17%, mas em 1994 eram já 2%. Ou seja, nós, como no caso português, basta anotar
qual será o significado, e o caso português não é, de resto, não será o mais extremo nesse campo, justamente o indicador do peso dos ativos financeiros no PIB em Portugal, que aumentou de 40% para 270% do PIB em 8 anos. São indicadores que, de alguma forma, queremos ilustrar esse predomínio da esfera financeira e essa realidade que tem que interpelar não só a forma de organização da economia, como as formas de exercício da política económica, essa realidade que, de forma rápida, chamamos financiarização. Portugal teve, e apresenta-se no relatório essa proposta, teve aquilo que podemos chamar uma forma de financiarização híbrida. Isso aconteceu porque, devido à integração monetária, devido às condições financeiras que resultavam para o país pela sua adesão ao euro, Portugal pôde, de alguma forma, beneficiar desse exercício de financiarização, sem, no entanto, ter beneficiado da mesma disponibilidade de capital para desenvolver a economia. E isso conduz-nos a regressar e a sublinhar o tal papel a que já aludi da intermediação bancária e às questões do endividamento crescente. Endividamento que, como é sabido, num primeiro momento, quando falamos de endividamento relativamente ao exterior, foi fundamentalmente de natureza privada e intermediado pela banca. A terceira tese, o terceiro ponto em que gostava de sublinhar o relatório é a interpretação de que fazemos e que partilhamos com muitos, de que a austeridade não é uma técnica de ajustamento necessário da economia perante disfunções ou desequilíbrios. A austeridade é uma forma de economia política e resulta de escolhas deliberadas. Isso mesmo nos mostra a análise que fazemos das fases da gestão da crise em termos europeus, desde logo em termos europeus. O José Maria Castro Caldas daqui a bocado vai referir-se a isso e eu posso poupar no argumento, mas justamente pôde-se ver um retrato, uma reconstituição da trajetória europeia na forma de lidar com a crise, permite-nos ver como essa crise foi num primeiro momento encarada como mero problema bancário, isto é, como uma crise financeira. Podemos ver como demorou a ser reconhecida como algo que estava a criar um bloqueamento recessivo dos sistemas económicos, e quando isso aconteceu, a própria União assumiu a crise dessa maneira e, portanto, desenvolveu instrumentos contracíclicos de natureza expansionista, mas cedo arrepiou caminho, e fez mal arrepiar caminho, porque, de alguma forma, por predominância dessa deliberação política a que já aludi, a União Europeia tornou-se, de forma errada, um dos principais atores que passaram a interpretar a crise como uma crise de mercados e, portanto, a assumir a economia política da austeridade. A opção, e de uma opção se tratou, não de uma necessidade, não apenas de uma necessidade, a opção pela austeridade significou, como sabemos, e procuramos fazer essa análise de forma muito detalhada para o caso português, significou, como também é conhecido, uma desvalorização interna e, justamente, um conjunto de deliberações que, insisto, são essencialmente deliberações políticas e que, na sua forma mais essencial, constituíram, através do mecanismo que já referi da desvalorização interna, consistiram na redefinição regressiva do lugar dos grupos sociais na repartição da riqueza.
É esta forma regressiva, esta forma de reconstituição não apenas económica, mas sobretudo social e política das economias, ao arrepio de tudo o que dos mecanismos essenciais. E o primeiro deles foi seguramente o da inclusão pelo trabalho de todos os mecanismos essenciais que caracterizaram as formas mais inclusivas de desenvolvimento dos capitalismos nos diferentes Estados nacionais e nas diferentes experiências nacionais que conhecemos. Esta economia política da austeridade privilegiou, evidentemente, os rendimentos financeiros e gerou no plano nacional, das economias periféricas e muito particularmente em Portugal, gerou uma economia de dependência multidimensional. É essa economia de dependência multidimensional com que hoje estamos confrontados, e estamos confrontados com ela tanto mais e de forma tanto mais difícil, quanto justamente se desenvolveram as diversas condicionalidades que, afinal, foram a forma predominante de governação da economia, isto é, a forma regressiva de governação da economia. O nosso quarto ponto é para sublinhar a questão do trabalho, não apenas a questão do trabalho enquanto lugar do trabalho na criação de riqueza e na repartição do rendimento, mas também a explicação, que, como se sabe, é comum, de que os problemas de algumas economias periféricas, e em concreto da economia portuguesa, os problemas estão associados aos custos do trabalho, aos custos unitários do trabalho. Uma análise cuidada, paciente e, sobretudo, uma análise prudente da trajetória de crescimento da economia portuguesa nos últimos anos, nas últimas décadas, mostram-nos que, desde a adesão ao euro, para nos situarmos apenas aí, o crescimento dos salários reais em Portugal acompanhou o da produtividade, ou, se quiserem, apenas acompanhou o da produtividade. Isto significa que a repartição funcional do rendimento entre o capital e o trabalho se manteve estável e, portanto, o problema não foi o da limitação do crescimento, como muitas vezes é apresentado, mas é apresentado sem fundamento, não foi o da limitação do crescimento pelos custos unitários de trabalho. E, por isso, a desvalorização interna e a desvalorização através da compressão dos salários, como sabemos, foi o principal mecanismo de ajustamento. Essa desvalorização interna não tem fundamento na análise da trajetória anterior da economia portuguesa, nem dos problemas com que ela se defronta, e, pelo contrário, vai gerar um desfazamento negativo, esse sim, agora sim, um desfazamento e negativo face à produtividade, como, ao mesmo tempo, nos permite constatar, agora já do ponto de vista do significado desta medida, enquanto medida de ajustamento também, nos permite verificar que os decréscimos dos custos unitários do trabalho em Portugal estão não apenas relacionados com um aumento que é desnecessário ilustrar do desemprego, como ao mesmo tempo estão associados a uma enorme regressão do investimento. O nosso quinto ponto é para mostrar que, em vista disto, há um problema central que resulta para a economia deste quadro de governação. E esse problema central é justamente o da erosão da base produtiva e da competitividade em Portugal. Isto é, o que resultou dos mecanismos de ajustamento instituídos não foi uma recuperação da base produtiva, não foi uma recuperação da competitividade, foi uma erosão dessa base produtiva, quer através de dinâmicas profundamente negativas, como a do investimento
e a do próprio consumo, assim como o que se passa com a balança de pagamentos ou com a balança corrente merece ser analisado. É certo, sabemos que houve um ajustamento do déficit corrente da economia. Mas há um ponto que, quando alargamos a análise, não pode ser descuidado. Os rendimentos do capital exterior, o saldo dos rendimentos do capital na balança de pagamentos, que em 2003 era negativo de 1,6% do PIB, isto é, no saldo da balança de pagamentos, no conjunto dos rendimentos do capital, Portugal transferia para o exterior 1,6% do seu PIB. Em 2009, esse saldo negativo chegou a 5,1%. E a isto pode-se, porventura legítimo, chamar drenagem de riqueza para o exterior sob a forma de dependência financeira. Mas este processo é acompanhado, como sabemos, de uma intensa desindustrialização e de uma estagnação que não carece aqui agora de ilustração. É isto que nos leva a pensar, sexto ponto, que a fragmentação do trabalho é um propósito central da gestão da crise e inclui, quer do ponto de vista externo, como estava a falar, quer, sobretudo, do ponto de vista interno, uma elevada transferência de riqueza do trabalho para o capital. Analisa-se em pormenor, para ilustrar isso, os efeitos, ou apenas alguns dos efeitos, da Lei 23 de 2012, mas evidentemente que as questões gerais do trabalho estão associadas a outras questões, designadamente àquelas que têm a ver com o direito do trabalho em si mesmo, com a negociação coletiva, etc. O nosso sétimo ponto a que queria referir, e estou a referi-los também justamente porque não constituem hoje matéria aqui do nosso programa, é que a reversão das políticas sociais, e nós temos um longo capítulo sobre as questões sociais, sobre as políticas sociais, assim como sobre os efeitos, os impactos que a crise gerou nos serviços públicos e nos serviços associados às políticas de proteção social. Esta reversão das políticas sociais acentuou as desigualdades e teve um efeito muito poderoso nos serviços públicos, como estava a dizer. O nosso oitavo ponto, mas que vamos discuti-lo hoje também aqui, tem justamente a ver com a judicialização, com essa circunstância que é a judicialização da questão social, que veio, de alguma maneira, mostrar que estávamos perante um constitucionalismo de excepcionalidade que estava a ser contraposto ao constitucionalismo que urge preservar, que é justamente o do Estado de Direito. Por isso, e porque não queria ultrapassar a meia hora que me cabe no programa, enuncio apenas este ponto e, pelo facto de o irmos discutir a seguir, e faço desta forma breve. A nossa nona tese é que os termos das alternativas, estive a centrar-me, como compreenderão, dado que essa é a principal economia do relatório, estive a centrar-me no diagnóstico. A nossa tese número 9 é que os termos das alternativas resultam de escolhas. Resultam de escolhas difíceis, certamente, e hão de estar associados a deliberações políticas que, obviamente, como qualquer deliberação política, estão sujeitas a controvérsias e, portanto, estão sujeitas a desafios. E, de forma breve, passava para a minha segunda parte, que descansem a mais breve que a primeira, porque para me referir a algumas das propostas que queremos fazer neste relatório. Para isso, é bom sublinhar que fazemos um entendimento
da sociedade e da economia portuguesa, como fazemos de qualquer dinâmica social, económica, política, como algo que não é isento, não é cristalino, não é mecânico, não é obrigatório, não segue caminhos únicos, está sujeito a tensões. E está sujeito a tensões fortes. E eu acho que é justamente como tensões, como problemas, como deliberações, como questões que nos conduzem a deliberações difíceis que nós temos que encarar, quer do ponto de vista do quadro intelectual que nos movemos, quer do ponto de vista, e portanto dos instrumentos de que dispomos para justamente pensar em alternativas e em deliberações, como também do ponto de vista das circunstâncias precisas, objetivas, empíricas, concretas, se quiserem, que de alguma forma hão de constituir caminhos possíveis ou formas possíveis de interpretar essas alternativas. Falamos, portanto, de tensões, não falamos de soluções inevitáveis ou alheias à controvérsia, falamos de deliberações difíceis, falamos mesmo, se for o caso, de nó górdios que é preciso desatar. Preferimos, porventura, é assim que gostaria de apresentar a questão, preferimos, sem dúvida, apresentar grandes tensões mais do que, por exemplo, apresentar cenários. Porque, na verdade, é da resolução e de um certo comprometimento com a resolução dessas tensões, com o desatar desses nó górdios, que entendemos que uma análise da economia e da sociedade portuguesa e uma interpretação da crise comprometida e crítica, entendemos que é dessa forma que se deve fazer. E por isso vou, de forma muito breve, enunciar o que me parecem ser, a mim, as 5 grandes tensões com que estamos a lidar e que, de alguma maneira, este relatório quis ilustrar e contribuir para o seu debate. A primeira grande tensão é, obviamente, a europeia. A segunda é quanto às possibilidades de um quadro de desenvolvimento inclusivo que substitua justamente o quadro depressivo e regressivo, do ponto de vista social, da austeridade. A terceira grande tensão é sobre o Estado, a quarta é sobre o trabalho e a quinta é sobre a ordem constitucional. Que a primeira tensão seja a europeia, certamente que não o rejeitamos, seja qual for a nossa posição sobre isto, e compreenderão que seja a primeira a apresentar em função do que disse sobre as nossas principais teses. De facto, nós distanciamos-nos de visões institucionalistas e de visões que reduzam a interpretação da crise a circunstâncias nacionais. Já aludi ao que postulamos sobre os grandes mecanismos de sobredeterminação e, por isso, sendo certo que a tensão europeia comporta muitos cenários, uma coisa parece certa e uma coisa parece comum às diferentes preocupações. O quadro europeu tem de ser radicalmente reformulado e, certamente, todos temos de nos envolver nisso. Reformulado segundo múltiplas possibilidades, e possibilidades até divergentes, naturalmente, mas reformulado. Isto é, ainda há dias, alguns de nós aqui participávamos num debate na Gulbenkian, justamente sobre cenários de evolução europeia, parecia claro que o quadro europeu é, tal como está, insustentável. Há, evidentemente, quem defina uma solução regressiva. Há quem defina uma solução de grande aceleração, mas parece indiscutível que há uma necessidade de reconfiguração e, repito, de reconfiguração radical. A nossa segunda proposta é exatamente a da substituição do quadro de condicionalidades estritas sobre a economia e a sociedade por um quadro de desenvolvimento e inclusão, que justamente inclua um compromisso, que só pode ser de médio prazo,
sob a salvaguarda e a recuperação do lugar de trabalho, na repartição do rendimento e na criação de riqueza. Algo que, evidentemente, tem que passar por uma articulação de políticas orçamentais com objetivos de natureza contracíclica, quando o desemprego, a paralisia da atividade produtiva, deprime a sociedade. Um quadro que tem que incluir políticas fiscais de natureza progressiva e políticas económicas que retomem o propósito de melhoria das qualificações e de garantias da reversão de uma especialização produtiva nacional que, tendo sido sempre pouco qualificada, está hoje sob o risco de uma regressão dramática, com exatamente perda da sua capacidade produtiva. As questões do crédito e do controle público sobre o crédito são aqui, evidentemente, essenciais. A terceira proposta é justamente para consagrar um compromisso sobre o Estado. E um compromisso que reconheça não a sua condição de algo que a sociedade tem que tolerar ou suportar, mas justamente que reconheça a sua condição de instrumento positivo para a reversão da crise. De facto, a superação da crise não exige apenas um Estado compensatório de debilidades e muito menos um Estado que tenda sistematicamente a exteriorizar as suas funções. Também não é compatível com um Estado meramente regulador que tenha como função consagrar os mercados como mecanismo exclusivo de coordenação de atores. Nem sequer, parece-nos, bastará um Estado estratega que enuncie metas ou objetivos gerais. A crise obriga a um compromisso com o Estado dotado de espessura, isto é, de capacidade para desenvolver a administração, o capital fixo social e as políticas públicas constituintes da nossa capacidade coletiva como país. Devo dizer que tenho a convicção, muito pessoal, que provavelmente o debate sobre o Estado, e um debate, desejo eu, no sentido que acabei de referir, possa vir a seguir a mesma trajetória que o debate sobre a dívida seguiu na sociedade portuguesa. Todos nos recordamos como era um tema proscrito, como foi um tema de difícil inscrição na agenda e no debate público e como se tornou um tema incontornável e suscetível de largo consenso. Estou pessoalmente, é uma convicção meramente pessoal, estou pessoalmente convencido que o tema do Estado e do seu significado na capacidade, na formulação de capacidades para reconstituir uma sociedade e uma economia desfeitas pela crise, pode seguir a mesma trajetória, neste caso uma trajetória positiva que o debate sobre a crise seguiu. A nossa quarta proposta tem a ver justamente também com um outro compromisso, porventura tributário do que acabei de enunciar sobre o Estado e que é um compromisso sobre o trabalho, o direito ao trabalho e a justiça laboral. Um compromisso que evidentemente envolve parceiros sociais, mas que os envolve com vista não apenas à reconstrução do modelo moderno e mais justo de relações laborais, mas também de um modelo de reconstituição da economia, se entendermos a economia como ela deve ser entendida, isto é, como um sistema de criação de riqueza e de provisão de bem-estar com capacidade dinâmica, quer dizer, com capacidade de desenvolvimento. A nossa quinta e última proposta, e assim termino, é justamente a que consiste em reafirmar a centralidade da ordem constitucional e dos princípios do Estado de Direito. Sabemos-lo bem, sabe-se hoje, porventura soubemos-lo sempre, mas tornou-se claro hoje em dia que este princípio e esta centralidade não é conflitual, não é indissociável de quaisquer trajetórias e de quaisquer deliberações de outra ordem, seja aquelas que ocorrem no plano europeu, seja as que ocorrem no plano nacional.
O facto de a questão social dever ser assumida como elemento constituinte das sociedades e não como algo que pode ser remetido para uma mera questão de judicialização, esta questão parece-nos, de facto, essencial e, por isso, a nossa última proposta é sobre um compromisso desta natureza, o que nos permite, evidentemente, ligar as questões de que estive a falar, que são de ordem económica, são de ordem laboral, são de ordem sociológica, permite-nos ligá-las às questões da democracia política e, justamente, as questões da deliberação democrática e da capacitação democrática da sociedade, que, enfim, nos parece que é o elemento essencial, o elemento básico, mas também o elemento último de qualquer discussão sobre a nossa capacidade de não apenas superarmos uma crise, mas, sobretudo, reconstituirmos um país capaz. Muito obrigado.